Então vamos supor, vou sair de um local, por exemplo, Atibaia. Atibaia não tem torre de controle, não tem controle nenhum. E vou para Ubatuba, que também não tem nenhum órgão de controle. Eu não preciso fazer plano de voo. Eu posso fazer essa rota sem necessariamente fazer plano de voo, porque ele está numa área que me permite isso. Agora, se eu for fazer voos mais longos e fora de uma área de terminal, lembra a área de terminal que eu falei no começo? Aí sim, se eu for fazer voos acima de uma determinada distância, aí sim você precisa fazer plano de voo. Porque o plano de voo, basicamente, ele existe por duas razões. Busca e salvamento e proteção de fronteiras. Né? Por que o busca e salvamento? Porque se você tem um plano de voo e o controle sabe de onde você saiu, para onde você vai, por onde você passou e qual que é o seu aeroporto de alternativa, se você some, ele sabe onde procurar. Fala, não, ele saiu daqui e ia pousar lá, eu sei que ele está por aqui. Então, o processo de busca e salvamento fica muito mais fácil e a chance de você ser encontrado rapidamente é maior. Se você não faz plano de voo, se você tiver algum acidente ou incidente em algum lugar... Não até tem como identificar. Apesar de que hoje em dia todas as aeronaves são obrigadas a ter um localizador. Né? Tá. Então, hoje tem que ter um localizador a bordo da aeronave. E aí, proteção de fronteiras. Se você tiver um avião e decolar, por exemplo, de Corumbá, que é grudadinho na Bolívia ali, sem plano de voo, muito provavelmente você vai ser interceptado. O pessoal fala, entendi. Porque é proteção de fronteira. Né? Então você não pode voar... Tem, inclusive, muitas prisões, né, que acontecem. Não, e não tem como fazer fake? O cara fala, tô saindo de um aeródromo, e aí ele vem lá de trás e fala, meu plano de voo é esse, como se tivesse decolado dali. Com o localizador. Então, com o radar, aí tem o pessoal de tráfico, essas coisas que tenta voar abaixo, tenta se esquivar ali do controle, mas a Força Aérea Brasileira ela tem um sistema de controle de fronteiras muito eficiente, com aviões voando com radares, sempre analisando ali o que está passando voando nessas fronteiras. Né? Então, é difícil você passar e não ser visto. Não estou falando que não acontece. Baixa altitude... acontece, até na guerra. Em um momento aleatório, nos céus do Brasil, tem mais voos comerciais, pessoas que estão em voos comerciais voando ou pessoas do agro, por exemplo, voando? A aviação geral no Brasil, que são os aviões não de linha aérea, é muito maior do que a aviação comercial. Né? Então tem muitos aviões da aviação geral voando, porque eu não lembro exatamente quantos aeroportos tem no Brasil, em aeródromos no geral, mas as 5.700 e tralalá de cidades que tem no país, só por volta de 160 tem aeroporto que comporta avião de linha aérea. Entendi. Ou seja, é nada. É nada perto né? É coisa de 2%. Caramba. Então você tem num país do tamanho do nosso, né, com pouquíssimos aeroportos comerciais, muitas áreas estão desamparadas, elas não são atendidas pela aviação comercial. Então se você não tiver um outro meio de transporte, ou um avião particular ou de táxi aéreo, você não chega. Né? Então a infraestrutura aeroportuária no Brasil ela ainda tem que ser, ela tem muito para crescer. E o helicóptero também é. Nossa, a segunda maior frota, não é? O helicóptero em São Paulo é a maior frota. São Paulo já ultrapassou Nova York. Já ultrapassou. Então, se você pegar o movimento de passageiros no Brasil, anualmente se transporta 100 milhões de passageiros na aviação comercial por ano, né, anualmente. Nos Estados Unidos, se transporta por volta de 800 a 900 milhões de passageiros. O que isso significa? Que no Brasil você transporta meia população, considerando 200 milhões de habitantes, você transporta meia população por ano. Nos Estados Unidos você transporta 3 vezes a população por ano. Nossa Senhora. Então, se a gente chegar na metade do que os americanos transportam hoje, a gente ainda vai crescer 3 vezes a aviação comercial dentro do Brasil. Para a gente chegar na metade do que os Estados Unidos. Aí você fala, não, os Estados Unidos. Né? Então, não, se você for para países como o Canadá, transporta 2 vezes a população. A Alemanha transporta por volta de 2 vezes a população por ano. Então, o Brasil ele ainda tem um caminho de crescimento gigantesco. Né? Principalmente porque sem a aviação, o Brasil não funciona. Porque é um país muito grande. Sim. Então você não tem... a logística dentro do país ela é muito precária. Não preciso nem dizer que as rodovias são precárias, ferrovias quase nem sequer existe. Então, sem a aviação, você não consegue chegar em determinadas áreas. E mesmo assim, você ainda tem só 160 aeroportos que comportam aviões comerciais. E eu vou além.
desses 160 aeroportos, muitos deles ainda são precários e muitos deles têm um voo por dia ou 2 voos por semana, né? E muitos deles com uma limitação de capacidade. Daí que entra a vantagem de um ATR, por exemplo. Sim, né? exato. Então, imagina você vai para uma cidade onde opera 2 voos por semana, vamos supor, numa terça-feira e numa sexta-feira. Você obrigatoriamente, você vai fazer um compromisso. Você vai lá fazer uma reunião. Você tem que ir num dia, numa sexta, e você só vai voltar 3, 4 dias depois. Você depende da rota ali. Você depende da disponibilidade de voo. Isso eu estou falando num aeroporto que ainda tem uma das 160 cidades. Que aí, pra galera ter uma atendidas. ideia, tipo Marília, Joinville, umas coisas assim ainda, né? Não chega ainda que Joinville tem bastante operação. Eu fui para Corumbá recentemente fazer um trabalho com a Força Aérea Brasileira. É um voo de uma única companhia aérea no dia. É aquele voo das 10h30 da manhã, acabou. E o retorno? É o mesmo voo. O mesmo voo que chega e deixa os passageiros, carrega e vai embora. Para ter Para ter uma ideia da precariedade, você sabia, Fernando, que existe uma lei que é obrigatório ter alguma coisa sobre Santos Dumont em todos os aeroportos? É uma lei federal. Isso eu não sabia. Não, calma aí. Caramba. Existe uma lei. Você tem que ter no mínimo um quadro de Santos Dumont dentro do aeroporto. É uma lei federal, é obrigatório. E nem isso cumprem os aeroportos. A maioria nem tem nada. Põe o chapéu dele ali. Aí né? você pode pôr uma figurinha assim, mas nem isso. Aí você vai no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que tem o busto do Santos Dumont, e as pessoas acham que é por causa do nome do aeroporto, né? É demais, é demais. Quem foi esse cara aqui? Quem que é Santos Dumont? Caramba, que tristeza.